Hoje é uma terça-feira, é quando aqui estamos, através das ondas milagrosas da Vibe Mundial, celebrando saúde, meus caros. Saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Sem saúde, nada vai fazer sentido. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica através da gloriosa Escola Paulista de Medicina, onde não só me formei médico, como também defendi uma tese de mestrado e recebi o título de doutor mestre em ciências médicas. Muito bem, nós conduzimos os destinos de duas clínicas médicas que se dedicam aos transtornos de dores do sistema músculo-esquelético. Dor de cabeça, dor na nuca, dor no pescoço, dor nas costas, dor nos ombros, braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos, dor no peito, dor na região lombar, dor ciática, aquela dor lombar que se irradia pelas pernas, dor nos joelhos, nos tornozelos ou nos pés. Então, em qualquer geografia, em qualquer localização do corpo humano, pode se manifestar uma dor de transtornos músculo-esqueléticos, doença de músculos, tendões, ossos, articulações e raízes nervosas, entende? As nevralgias. Muito bem. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre dor de cabeça. Dor de cabeça. Talvez seja o sintoma mais comum do planeta Terra. Nesse momento que eu estou falando com você, ou com vocês, bilhões de pessoas estão se queixando de dor de cabeça. Então a dor de cabeça é um sintoma muito frequente. E eu sempre digo mais. A dor de cabeça é uma dor de cabeça para o paciente. É uma dor de cabeça para os seus familiares. É uma dor de cabeça para o médico. Por quê? Porque a dor de cabeça, meus caros, pode ser uma coisa muito banal, muito simples. Mas pode ser uma coisa muito grave. Então, se você for hoje em dia em qualquer consultório médico, com um clínico geral, com um neurologista, entende? Fatalmente ele vai pedir uma ressonância magnética do crânio ou vai pedir uma tomografia computadorizada do crânio, entende? Porque as coisas graves que causam dor de cabeça são tumores intracranianos e aneurismas, né? Problemas vasculares, entende? Mas o grande contingente que causa muita dor de cabeça são o quê? São as tensões emocionais, entende? Então vejam bem, uma coisa é a dor de cabeça do conteúdo do crânio, do cérebro, do cerebelo, né? De todo o conteúdo do crânio. E outra coisa é uma dor de cabeça do invólucro, né, da embalagem, que seria o estojo ósseo e toda a musculatura inserida na cabeça. Entenderam? Então, quando a coisa é da embalagem, né, o problema é relativamente banal, simples, entende? Vou explicar a vocês, né, que a grande maioria das doenças que causam dor de cabeça são da embalagem. A cabeça, o crânio da gente, não tem um peso fixo, determinado, específico, entendeu? Durante a nossa vida. Entende? Por quê? Porque ele está sujeito às tensões da musculatura em volta dele e do pescoço,
que nos puxam para baixo, entenderam? Por isso as pessoas frequentemente que têm dor de cabeça dizem, parece que eu tenho um peso na cabeça, entende? Então, normalmente, né, um crânio pode pesar perto de 1.000 gramas, né? 1.000 gramas, 1 quilo. Mas, entende? Quando você está numa situação de tranquilidade, de bem-estar, entende? Porque, como sempre eu digo aqui, qual é o maior vilão do ser humano? O maior de todos, entende? O maior vilão do ser humano, meus caros, para quem nunca me ouviu, o maior vilão do ser humano se chama medo. Leia-se medo, preocupações, ansiedade, depressão, ódio, rancor, raiva, inveja. Então, são esses vilões que nos atacam a cada dia da nossa vida, durante toda a nossa vida. Então, o medo é um grande vilão que ataca todos nós seres humanos, crianças, adolescentes, jovens, adultos maduros e adultos de idade avançada. Todos nós experimentamos medo. E a grande tradução do medo se chama preocupações. Preocupações. Entendeu? Essas preocupações e o medo causam tensões na nossa musculatura que está inserida como embalagem do nosso crânio. E nos puxam para baixo. Entende? Puxam a cabeça para baixo. Nesse momento, a nossa cabeça muda de peso, entendeu? Se ela pesava 1 quilo, agora passa a pesar 1,5 kg, 2 quilos, 3 quilos, dependendo do tamanho das nossas preocupações. E mais ainda, né? Se você for dormir com os teus problemas, você vai acordar de manhã com uma grande dor de cabeça. Não tenha dúvida. Bom, o lado bom é que a grande maioria das dores de cabeça são reversíveis, né? São reversíveis. E muitas delas se revertem com analgésicos ou relaxantes musculares, entende? Relaxantes musculares. Mas tem dor de cabeça com alguns componentes diferentes, como, por exemplo, a enxaqueca. A enxaqueca é uma dor de cabeça, também chamada hemicrânia. Hemicrânia porque muitas vezes ela dá em metade da cabeça. Entende? Então, quando um paciente para mim se queixa de dor de cabeça, eu pergunto, dói a cabeça toda? Onde dói mais? Na região parietal, do lado? Na região occipital, na nuca? Ou dói na região frontal? Né? Porque as enxaquecas, meus caros, elas têm um componente acessório muito importante, que são enjoos e fotofobia. A pessoa quer descansar num quarto escuro. Ela se incomoda com claridade, que é a fotofobia, né? Que é o estigma da enxaqueca. E a hemicrânia, em geral, dói uma parte do crânio, e não todo ele. Se bem que pode acontecer de doer toda a cabeça. Entendeu? Depois nós temos uma dor de cabeça irradiada também, das articulações temporomandibulares, que são aquelas articulações da mastigação. Então, quando você está mastigando, você utiliza essas articulações temporomandibulares. E, às vezes, algum problema dessas articulações podem dar não só dor no pescoço, como também dor irradiada para a cabeça. Para uma metade da cabeça ou para as duas metades da cabeça. Por outro lado, nós temos também os tais torcicolos, né? Os torcicolos. Torcicolo, às vezes,
uma ventania fria que nos pega de um lado só. Pode dar uma contratura muscular de uma metade da cabeça. Então aquela dor chata do pescoço, que nós não conseguimos nem rodar um pouco a cabeça, que dói muito, entendeu? Também reversível, né? Reversível. Às vezes temos também, pode acontecer também, uma paralisia facial, né? Aquela paralisia que entorta a boca, né? A boca é puxada para o lado não paralisado, né? A boca é puxada ao contrário do lado que está paralisado, entende? Também é uma situação bem desagradável. Mas, por outro lado, é possível também que aconteçam tumores cerebrais, tumores no sistema nervoso, né? Os tumores, muitas vezes, têm a cara de benignos, não de malignos, mas de comportamento maligno. Por quê? Porque eles crescem. E no crânio, meus caros, no conteúdo do crânio, não tem muito espaço sobrando, entende? Então, se o tumor vai crescendo sem parar, ele começa a empurrar as estruturas nobres do crânio, entende? Então, embora às vezes ele é um tumor benigno porque não dá metástases, né, expansões para outras partes do corpo, ele é de comportamento maligno porque ele comprime as estruturas nobres do cérebro, entendeu? E depois tem também os tumores malignos, que podem ser acontecidos no próprio cérebro, no sistema nervoso, ou que podem acontecer como metástases, expansões de outras partes do corpo que se assestam dentro do crânio, né, tumores malignos. E há também os aneurismas, né, que são aquelas dilatações dos vasos sanguíneos dentro do crânio, né? Ou até o derrame de sangue, que até o AVC, né? O AVC, acidente vascular cerebral, né? Então, o médico que atende uma dor de cabeça, ele precisa fazer o diagnóstico, né? Precisa fazer o diagnóstico. E para fazer o diagnóstico, hoje em dia, né, eles têm o recurso da tomografia computadorizada tridimensional, ressonância nuclear eletromagnética, entende? Que dá ao médico todo o subsídio de imagem para que ele possa fazer o diagnóstico, entenderam? Então, como eu disse, a dor de cabeça é um dos sintomas mais comuns que assolam o planeta Terra, entende? Mas, felizmente, a grande maioria das dores de cabeça são tensionais. E a grande maioria das dores de cabeça são reversíveis, entende? Então, o médico pode fazer um bom diagnóstico e pode reverter esse quadro clínico conseguindo a cura do paciente, entendeu? Conseguindo a cura do paciente. Então, vou reforçar mais uma vez que o peso da nossa cabeça não é estável, entendeu? O peso da nossa cabeça varia muito com as nossas emoções. E quando que as emoções não mexem com a gente? Nós somos seres emocionais. Vivemos nos emocionando. E quando não temos emoções, buscamos emoções. E as emoções positivas são curativas, né? E as emoções negativas causam doenças. Entende? Muito bem. Descendo, nós podemos ter dores no pescoço. O pescoço, ele tem uma armação óssea chamada coluna cervical. A coluna cervical
é uma pilha de ossos, uma sucessão de unidades ósseas chamadas vértebras cervicais. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. São 7 unidades. Então, a armação do nosso pescoço se chama coluna cervical. Entendeu? A coluna cervical estão muitas articulações ali. Né? Não esqueço que na coluna nós temos uma articulação principal, que é a articulação de carga do peso da cabeça, por exemplo. E uma articulação direcional. Se eu rodo a cabeça esquerda, direita, para cima, para baixo, obliquamente, entende? Eu estou acionando articulações chamadas, né, as articulações laterais da coluna cervical, né, que são aos pares elas acontecem, da coluna cervical. Muito bem. A coluna cervical é sede de muitos sintomas quando há transtornos da coluna cervical. E as articulações da coluna cervical são chamadas interapofisárias, que são lateralizadas. Né? Há uma central e 2 laterais, aos pares, são as interapofisárias. Os transtornos do pescoço podem causar uma multidão de sintomas desagradáveis. Um deles, muito frequente, se chama cefaleia, dor de cabeça. Então, às vezes, uma dor de cabeça não tem nada a ver com o crânio. É uma dor de cabeça que acontece na coluna cervical e irradia-se para o crânio. Entendeu? Irradia-se para o crânio. Então, nós podemos ter, o problema da coluna cervical, uma coisa muito frequente chamada labirintopatia. O problema do labirinto, uma labirintose, que é um problema que causa tonturas, vertigens. Né? Entende? O indivíduo que tem labirintite, ele tem vertigem, às vezes passageiras, né? Mas ele pode ser acometido de uma vertigem que pode prejudicá-lo se ele estiver, por exemplo, dirigindo um carro, no trânsito. Entenderam? Então, a labirintite é um sintoma bem desagradável. E a grande maioria das labirintites não tem muito a ver com doença do labirinto. Tem a ver com problemas da coluna cervical. O labirinto é um órgão nosso que nós temos no ouvido interno, né? E que nos dá a sensação de posição espacial, né? Espacial. Frente, lado, atrás, para cima, para baixo. Entende? Nós movimentamos a cabeça nos vários sentidos. O labirinto vai nos informando em que posição nós estamos. É fantástico, né? Esse sistema. Por desvios do eixo da coluna cervical, podem acontecer essas tonturas, esses desvios, causam labirintopatias, labirintoses, que dão essas vertigens, essas tonturas, essa perda de equilíbrio. Ainda hoje atendi uma paciente que diz: doutor, eu estou aqui que o que mais me atormenta é a perda de equilíbrio. Por isso eu estou com bengala, entende? Porque estou completamente sem equilíbrio. Isso me dá muita insegurança. Muita insegurança. Pois bem, o problema da coluna cervical, além das labirintopatias, pode dar surdez uni ou bilateral, né? Pode dar zumbidos no ouvido, uni ou bilateral, entendeu? Então, o problema da coluna cervical dá tudo isso, né? E vejam bem, dentro do crânio,
nós temos 12 pares de nervos cranianos, né? E no pescoço, na coluna cervical, nós temos 16 pares de nervos cervicais, um de cada lado. São 7 vértebras cervicais e 16 pares de nervos cervicais, 8 de cada lado, entendeu? E esses nervos cervicais, essas raízes nervosas, essas cervicais, têm a ver com inervação do plexo braquial. O que é o plexo braquial? O plexo braquial é um conjunto de raízes nervosas que inervam nossos braços. Entende? Movimento, força, sensibilidade dos nossos braços. Entende? Então, muitas vezes, um problema da coluna cervical dá dor no pescoço, mas dá dor no ombro ou nos ombros, dá dor nos braços, dá dormência, formigamento nos braços, perda de força. E a dona de casa diz, vou pegar um copo, ele cai da mão. Ela perde o poder de pinçar, de pinça. Entende? Vai pegar um prato, cai do chão, cai para o chão. Entende? Ela vai perdendo força. Problema da coluna cervical. O problema da coluna cervical pode dar distúrbios visuais, glaucoma, perda de foco da visão, cansaço visual. Entenderam? Pode acontecer isso. Pode acontecer isso. Entende? Problemas da coluna cervical. Dor no peito, falta de ar. Entende? Pode ser problema da coluna cervical e nada do coração. Qualquer pronto-socorrista de pronto-socorro de cardiologia sabe muito bem disso. Que o paciente que chega lá às vezes com dor no peito, todo apavorado, né, em pânico, pensando que é problema cardíaco, ele faz todos aqueles exames dinâmicos do coração e diz, seu coração está ótimo, você não tem nada. Isso é problema da coluna. Bom, eu vou dar sequência à jornada de hoje, daqui a pouco. Agora estou terminando a primeira metade da jornada de hoje. Como vocês sabem, eu sou o Dr. Rui Mercúrio, eu conduzo os destinos de 2 clínicas médicas que cuidam de dores fortes, dores crônicas, aquelas dores de difícil solução. Uma das minhas clínicas fica na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, próxima do Hospital Albert Einstein, Giovanni Gronchi 1470, e bem próxima do estádio do Morumbi. A outra clínica médica fica na Avenida Pacaembu 1024, próxima do Hospital Samaritano e não longe do estádio do Pacaembu. É aí que nós cuidamos de todos aqueles pacientes que nos procuram com dores de difícil solução. Entende? Não esqueçam, vou repetir também, a pior dor do mundo qual é? É a dor da gente. Não tem pior dor que essa. Mas, como disse, a primeira metade da jornada de hoje está terminando. Prometo voltar dentro de alguns minutos. Até mais!